Vamos falar de Corinthians, que hoje faz um amistoso histórico contra um xará inglês, né, Milena? O time que inspirou os fundadores do Timão. Além do encontro, está prevista uma homenagem a dois ídolos. Roberto Rivelino vai entregar ao vencedor da partida uma taça inspirada no Doutor Sócrates. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua O Corinthians Casuals é uma espécie de pai do xará brasileiro. A equipe de Londres, fundada em 1882, excursionava pelo país na época em que 5 operários de São Paulo sonhavam em fundar um time na capital. O nome foi importado e em 1910 nascia o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mais de um século depois, a admiração trocou de lado. Eles amam o Corinthians lá. Exatamente. Então, tem um orgulho, assim. E é estampado. Tanto que o principal jogador deles joga com a camisa do Corinthians por baixo. Ele faz o gol e ele vai Corinthians. É muito emocionante, é muito bonito de ver. Jamie, que marcou 32 gols na temporada passada, diz que usa esta comemoração para agradecer aos torcedores do Brasil que acompanham o time inglês através das redes sociais. A força dos brasileiros pode ser também a salvação do time inglês, que hoje atua entre a 5ª e a 7ª divisão do campeonato inglês. Eles jogam ligas amadoras, 2 ligas amadoras. Os jogadores não recebem salário, jogam porque amam o clube. O cineasta Chris Whitney, ex-jogador do Casuals, diz que o clube quase fechou as portas por falta de dinheiro. Durante 2 anos, ele insistiu pelo amistoso que será realizado nesta tarde no Itaquerão. O jogo estará num filme que vai contar a história de proximidade entre as duas equipes. Isso ajuda, diz ele, a mostrar a patrocinadores que temos uma família que nos admira. Temos mais de 140 mil corintianos do Brasil que nos seguem mesmo à distância. E nós precisamos muito de dinheiro para sobreviver. Para o Corinthians paulista, é uma chance de ser ainda mais conhecido internacionalmente e de relembrar um dos maiores nomes de sua história. Sócrates será o grande homenageado do dia. Durante um amistoso entre o Casuals e um time de veteranos do Corinthians, Sócrates fez o único gol da partida na vitória dos brasileiros. E virou o maior ídolo do clube inglês ao vestir a camisa rosa e preta durante 20 minutos. David Harrison, então dirigente da equipe londrina, foi quem teve a ideia. Eu perguntei por que Sócrates e não Rivelino, por exemplo. Porque Sócrates, explicou ele, além de ser conhecido por ter atuado na Europa, tinha também uma admirável consciência política. Atuou na luta pela democracia no clube, no país, e seria uma honra ter um jogador diferenciado assim, vestindo a camisa do nosso clube. David fez o convite a Sócrates antes do jogo por carta, e o craque concordou sem hesitar. Para Sócrates, o futebol tinha de ter um sotaque inglês, e ele demonstrava isso na casa onde morava em Barueri, na Grande São Paulo. Aqui nesta sala, ele sentava em frente à televisão e tirava todo o som. Silenciava comentaristas e narradores para deixar entrar a voz britânica dos Beatles. Parte da formação dele veio de uma época em que Beatles, em que Lennon provocava reflexão, provocava situações, então ele tinha isso dentro dele. Desde que Sócrates morreu em 4 de dezembro de 2011, a viúva Kátia Banharelli procura manter todas as lembranças do jogador intactas e à vista. Este aqui é o escritório do Sócrates. E ele gostava de escrever nas paredes aquilo que achava que valia a pena que todos conhecessem. Como exemplo, está aqui uma letra da música Intuição, do Oswaldo Montenegro. Foi escrito à mão
pelo Sócrates mesmo. Com sem licença o sol rompe a barra da noite sem pedir perdão. Em 1986, durante a Copa do Mundo, o Sócrates começou a usar umas faixas na cabeça com palavras de ordem, em busca de melhorias para o mundo. E aí, para essa partida de sábado, a Kátia teve a ideia então de repetir, trazer um pouco à tona esse perfil do Sócrates. Um pouco não, né? Acho que muito, né, Kátia? Olha quantas faixas ela mandou fazer. Não à guerra, igualdade, liberdade, fraternidade, democracia. As faixas serão usadas pelos jogadores na entrada dos times e distribuídas entre torcedores. Repetir o ato que ele teve em 1986 é uma iniciativa para que a gente coloque à frente do nosso cérebro as questões que a gente ainda precisa discutir no dia de hoje. Não é só a ideologia de Sócrates que estará presente no amistoso contra os ingleses. O vencedor vai levar um troféu semelhante a este com o corpo do craque esculpido. O Sócrates iria querer o quê? Ele ia querer Corinthians. Paulista. Se pudesse, ele ia lá fazer o gol. Ele ia gritar, sabe? Tipo, 8, sai da sombra, como o pai dele gritava pra ele. Vai lá e faz o gol.